aprovação. Muito bem, amigos, sou o professor Zé Moreira e num patrocínio de Universitário Concursos estamos oferecendo gratuitamente para os alunos que se preparam para o concurso da SUSEP simulados de preparação. A banca é a La Salle e nós estamos fazendo questões ou seja, não são questões que já caíram em prova, não. E sim parecidas com questões que já caíram dentro daquilo que a gente imagina que possa ser a ideia da banca. A primeira questão do simulado 3 é uma questão de dedução. Diz que Antônio, Benício e Clodoaldo têm cada um único animal de estimação. Um deles tem um cavalo, o outro tem um cão e o terceiro tem um gato. E aí eles dão uma série de informações. Aí, vocês que estão nos acompanhando, né, nos simulados que nós estamos disponibilizando, viram que no simulado 2, a gente fez aquilo que eu chamei uma tabela gabarito. Agora, esse problema é diferente. Em vez de fazer a tabela gabarito, a gente faz aquela tabela clássica que é de relacionar um com o outro, tá? Da seguinte forma. Assim, ó, a gente divide aqui em 4 partes, por causa do nome, e aqui também em 4 partes. Para este nosso estudo, eu não vou ensinar os outros níveis maiores que, como eu disse para vocês, aparece na revistinha Coquetel, tudo isso. Então, nós vamos fazer o nível simples. De um lado, a gente coloca os nomes, tá? Que é Antônio, Benício e Clodoaldo. E aqui a gente coloca pela ordem cavalo, cão e gato. E pode até fazer a tabela gabarito, mas nesse caso, como é simples, aqui mesmo já vai conseguir ver a relação quem é de quem. Tá? Então é assim, ó. Antônio não é dono do cão. Veja que isso aqui é uma técnica que nós estamos apresentando. Praticamente nós estamos fazendo aulas através dos simulados, tá? E simulados, repito, patrocinados pelo Universitário Concursos, que é a nova grife no mercado de concursos, mas uma velha marca no mercado da educação em nosso estado. Antônio não é o dono do cão. Então, tu faz assim, ó, Antônio não é o dono do cão. Quando não é, ele só consegue anular essa casinha. Mas, por exemplo, se ele tivesse dito que o Antônio era o dono do cão, aí tu coloca sim aqui, e aí tu anula todas as outras quadrilhinhas aqui e aqui. Porque quando tem um sim, os outros já não vão poder ser. Então tu anula toda uma cruz assim. Fica maravilhoso. Né? Mas só para dar uma ideia da técnica. Esse problema ainda está dentro de um nível simples, que é o que a gente observou nas provas da La Salle. Depois diz que Clodoaldo não é o dono do cavalo. Então Clodoaldo não é o dono do cavalo. Cavalo, Clodoaldo. O gato não pertence a Benício. O gato não pertence a Benício. Quando é não, só consegue matar aquela casinha. Né? Se aqui tivesse pertencido a mesmo dito sim, e aí tu cortava aqui, cortava em cruz. Né? Porque o gato é de Benício, as outras casinhas não tem como serem utilizadas. E o cão não pertence. O gato não. Tá, já fiz todos. Antônio não é o dono do cão. Clodoaldo não é o dono do cavalo. O gato não pertence a Benício. E o cão não pertence a Clodoaldo. O cão não pertence a Clodoaldo. Se o cão não pertence a Clodoaldo, sim. E quando é assim, tu corta para cá e corta para lá tudo. Ó. Porque o sim te permite cortar nesse formato de cruz que eu falei. Então tu já sabe que o Clodoaldo tem o gato. E aí fica fácil, porque aqui ficou sim aqui, ó. E se é sim aqui, corta para cá, que já está cortado, e corta para cá. Pronto. E agora sim aqui. Terminou. Então já sei que o Antônio é dono do cavalo, o Benício é dono do cão e o Clodoaldo é o dono do gato. Isto é incrível. Qual é a resposta? Antônio é o dono do cão, Antônio é o dono do gato, Benício é o dono do cavalo, Clodoaldo é o dono do gato. Sim, Clodoaldo é o dono do gato.
Letra D de Dormelinda. Pode copiar. Vamos para a questão número 2, que está aqui. Todos os que gostam de música são pessoas felizes. A partir dessa proposição, podemos concluir o quê? Vejam que aqui, se eu fosse fazer um diagrama, faria assim, ó. Gosta de música e está dentro das pessoas felizes. Pessoas felizes. Todos os que gostam de música são felizes, mas eu não posso dizer que todos os felizes gostam de música. Tá? Posso também passar por uma condicional. Se uma pessoa gosta de música, então essa pessoa é feliz. E também a contrapositiva fica valendo também. Então, baseado nisso, eles tentam dizer assim, toda pessoa feliz gosta de música. Não, todo que gosta de música é feliz, mas nem todo feliz gosta de música. B, pelo menos uma pessoa que gosta de música não é feliz. Não, todos que gostam de música são felizes. Pode existir alguma pessoa infeliz, mas que goste de música. Pode existir alguma pessoa infeliz que, não, se gosta de música, ela é feliz. É impossível. Né? Se ele gosta de música, ele é feliz. Não tem como ser infeliz, porque o infeliz é um conjunto disjunto desse. O infeliz é outro conjunto. Aqui estão os felizes, aqui estão os infelizes, eles não se tocam, porque ou é feliz ou é infeliz. Quem não gosta de música não é feliz. Não, pode ter aqui alguém que não gosta de música e seja feliz igual. Né? Aí, se eu estivesse trabalhando com a condicional, seria a falácia que nos nossos cursos eu chamo de falácia número 2. Né? Porque a condicional ficaria assim, se alguém gosta de música, ou se uma pessoa gosta de música, então essa pessoa é feliz. Mas o fato de não ocorrer o antecedente não quer dizer que não possa ocorrer o consequente. Não entendi nada. Faça nossos cursos, você ainda não está bem preparado. Né? Aí tudo bem. Mas a nossa ideia é estudar até ser nomeado. Né? Então, não tem problema se alguém se percebe de uma hora para outra que não está preparado. E depois a letra E diz assim, alguma pessoa feliz gosta de música. Sim, se todos os felizes, todos que gostam de música... Não. Ou seja, tipo assim, todo gaúcho é brasileiro. Todo gaúcho é brasileiro. Não posso dizer que todo brasileiro é gaúcho, mas que algum brasileiro é gaúcho. Aqui é a mesma coisa. Se quem gosta de música é feliz, alguma pessoa feliz gosta de música. Não está dizendo que é todos. Isso sim pode ser dito e é a letra E. E por que eu fiz essa questão no simulado? Porque no simulado 2 eu tinha feito uma questão em que eu não poderia concluir. Eles estavam pedindo uma questão equivalente. Uma questão não, uma frase equivalente à que foi dada. E agora no simulado 3, certo? Nós estamos dando a mesma questão que eu apresentei no simulado 2, só que em vez de pedir a frase equivalente, eu estou mandando concluir. Então isso eu posso concluir, que alguma pessoa feliz gosta de música. Entendeu? Só que isso não é uma frase equivalente. Né? Lá está dizendo que todos os que gostam de música são felizes e não há alguém que seja feliz, tá? E não gosta de música. Não, todos, não há quem goste de música e não seja feliz. Que foi a questão que eu apresentei no simulado 2. Lá era uma frase equivalente. Aqui está dizendo que como todos os que gostam de música são felizes, não há quem goste de música e não seja feliz, não existe essa pessoa. Aí é uma frase equivalente. Mas agora, no simulado 3, eu estou pedindo que, com base nessa frase, apenas o que pode se concluir? Sim, eu posso concluir que alguma pessoa feliz gosta de música. Ou, fazendo um paralelo com a questão do simulado 2, seria, existe alguma pessoa que gosta de música e seja feliz? Sim, é uma conclusão particular.
né? É uma conclusão particular, que agora, como eu estou pedindo a conclusão, isso sim poderia ser dito. Tá? Mas no simulado 2 a gente tinha pedido a frase equivalente. Né? Vocês percebem a diferença, mas é muito importante. Esses foram os comentários da questão 2. Questão número 3. Até no começo eu digitei meio errado, sei lá como é que aconteceu, mas essa é a questão. Ó. E eles querem saber se isso é uma tautologia, ou se é uma contradição, ou se é uma contingência. O que é isso? Bom, eu vou deixar para que vocês peçam explicação, digamos, né, através de tabela verdade, no cursinho da confiança de vocês. Tá? Aqui eu vou explicar de outro jeito. Né? E o que eu vou explicar? Que a gente só faz tabela verdade quando tem alguma dúvida. Mas um aluno que esteja se preparando razoavelmente para o concurso da SUSEP, olha nisso aqui e já vê na hora que isso aí é uma tautologia, sem fazer nenhuma tabela verdade. Né? Por quê? Porque eu ensino muito para os nossos alunos que uma proposição no formato P ou não P sempre é uma tautologia. Porque é aquela que diz assim, tu acha que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo? Olha, eu acho que o Brasil vai ganhar, ou então ele não vai ganhar. Não tem como errar, né? Então, sempre que for nesse formato, é uma tautologia. Sempre que for no formato... Então, aqui, tautologia. Sempre que for no formato P e não P, aí vai ser uma contradição. Aí vai ser uma contradição. Né? Que é assim, tu acha que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo? Ah, eu acho que ele vai ganhar e olha que ele também não vai ganhar. É uma contradição. E aí nós vamos mostrar que esta aqui é desse formato com muita facilidade. Né? Bom, como a banca sabe que tem um tempo rápido lá para fazer, não pode fazer muito longas raciocínios, eles fazem essa questão para estabelecer uma diferença entre o aluno que olha isso aí e se dá conta que é uma tautologia e aquele que precisa fazer uma tabela verdade. Mas tudo bem, quem acertar, mesmo que seja uma tabela verdade, tudo bem, não vou tirar o mérito dele. Mas aí nós vamos chamar a atenção disso. Aqui tem um formato bastante clássico de tautologia e um formato bastante clássico de contradição. O professor ensina também os livros que, numa tabela verdade, será uma tautologia quando, no final desse algoritmo chamado tabela verdade, a gente encontra V em todas as linhas. E quando a gente encontra F em todas as linhas, então seria uma contradição. E nos demais casos é uma contingência, tá? Que é a mesma coisa que indeterminação. Não posso deixar de avisar os alunos que se preparam para a SUSEP que um erro crasso está sendo divulgado pelos cursos preparatórios e baseados num erro maior ainda da última prova da SUSEP, que foi feito pela banca Fundatec, e que por isso mesmo foi que eles perderam a licitação para esse ano. Então tem gente ensinando que contingência só existe em proposições compostas. Nem contingência só existe em proposições compostas, nem tautologia e nem contradição. Claro, como se ensina só a lógica proposicional, né, mas os concursos cobram também a lógica de primeira ordem, né, embora nenhum deles use a nomenclatura, por isso que eu coloquei na letra E, linguagem ideológica de primeira ordem, não. Existe toda assim como no alfabeto da linguagem natural português tem as letras do alfabeto, que são os símbolos que a gente usa, na lógica proposicional tem esses símbolos aqui também, na lógica de primeira ordem tem outros símbolos e outra forma de apresentar que nenhum livro está cobrando, mas que existe, a lógica dos predicados tem toda uma situação que vocês perceberão, tá? Quando a gente apresentar um verdadeiro curso de lógica de primeira ordem. Então, olhem para cá. Pessoal, vou fazer um resumozinho. A gente teve que fazer um cortezinho aqui por um detalhe técnico de energia que tivemos.
Então, eu estava falando sobre essa questão, vocês nem vão perceber, vai ter um corte, mas só para eu poder encaixar no meu raciocínio, retomar o meu raciocínio. Então, eu estava falando da linguagem proposicional, da letra E, né? E isso aqui realmente uma linguagem proposicional, né? É uma linguagem da lógica proposicional e não da primeira ordem. São dois degraus, a lógica proposicional e a lógica de primeira ordem, ou também chamada lógica de predicados. Cada uma delas tem os seus símbolos e esses símbolos têm a sua sintaxe e a sua semântica. E quando falam em lógica de primeira ordem, eles praticamente só colocam quantificadores, né? Mas oficialmente e oportunamente vocês verão que a lógica de primeira ordem tem toda uma sintaxe e símbolos, né? Que não se usa normalmente nos concursos. Eles pedem lógica de primeira ordem, mas vamos falar assim, meia boca, né? Mas com certeza esta aqui não é uma linguagem da lógica de primeira ordem, tá? Aí, irmãos, o que eu estava falando? Estava falando também sobre que como existe lógica de proposicional, lógica de primeira ordem, não pensem que tautologia e contradição só ocorrem em proposições compostas. E contingência muito menos. Qualquer proposição simples, ela é naturalmente contingencial, porque ou ela é verdadeira ou ela é falsa. E se alguém disser para vocês que contingência, como disse a prova da Fundatec, né, só existem proposições compostas, né, me avisem. Vai aparecer aqui o meu e-mail, tá, que é professor.zé@uol.com.br. Os professores podem entrar em contato comigo. E se os professores não entrarem, o aluno que julgar que deva esclarecer alguma coisa nesse sentido, entre ele em contato comigo, né? Para que a gente possa enfrentar essa questão. O que eu não gosto, porque o que eu digo aqui para toda a internet. E às vezes acontece que o pessoal diz ali no grupinho que ele convence. Não, não é assim. Aqui que venha ao debate para discutir, porque eu discutindo na época com o rapaz que fez a prova. Chamei a debate. Tenho toda a documentação. Tanto que eu demonstrei que aquilo ali era uma bobagem, primeiro porque na prova lá ele tinha colocado uma proposição composta, porque isso aqui é uma proposição composta. Tá? A proposição, quando tu tem mesmo que seja um conectivo unário, como o caso do não, isso aqui já é uma proposição composta. E na bibliografia estava. Aí eu mandei o livro do Alencar Filho, a página onde o Alencar Filho também confirmava, entre outros tantos autores, né? Isso aqui é uma proposição composta. Mas mesmo que fosse assim, igual a contingência ocorre em proposições simples. Digo isso porque eu não tenho por que fugir da discussão, fazer de conta que não aconteceu aquilo ali. Então, fiquem sabendo que é besteira quem diz que contingência só ocorre em proposições compostas. Dito isso, vamos explicar a questão. Essa questão é desse tipo. Por quê? Porque isso aqui é uma condicional e essa aqui é a famosa negação da condicional, em que acontece o antecedente e não é mais condicional, né? Então, confirma o antecedente e mesmo assim ele não cumpre com o prometido. Então, está na cara que é uma frase e a sua negação. Como é ou, é uma tautologia. Se fosse aqui, só trocava para e, essa frase vira uma contingência. Então, isso aqui, para quem domina a negação da condicional, que é o mínimo que um aluno tem que saber, conhecer, né? Se a condicional é do tipo CP, então que? Qual a sua negação? P, E, não que. É a mesma coisa que eu botei ali, A e B. Né? Então, temos que conhecer. Bem rapidinho, eu vou dar algumas outras tautologias aqui. E se vocês trocarem o ou pelo E, naturalmente essa tautologia na hora já muda para contradição. Vou pegar outro exemplo aqui, ó. A, C e somente CB. Tá? Ou A ou exclusivo B. Isso aqui é uma tautologia. Por quê? Porque a disjunção exclusiva é negação da bicondicional. Entendeu? Então, essas são situações... E se tu trocar para E, vira contradição.
Então, acho que é uma questão relativamente fácil e que vocês têm a oportunidade, portanto, de fazer em segundos. Basta dominar os principais negações. Pode copiar. Número 4. Uma torneira enche um tanque que estava vazio em 3 horas. Na verdade, teria que ter uma torneira sozinha enche um tanque que estava vazio em 3 horas. Outra torneira enche sozinha o mesmo tanque em 4 horas. Se esse tanque está cheio e apenas o registro que abre o ralo para esvaziar está funcionando, e aí ele consegue esvaziar todo esse tanque em 2 horas, se estiverem esses 3 registros funcionando, ou seja, 2 torneiras enchendo e um ralo esvaziando, esse tanque vai encher ou vai esvaziar, no caso, né? Poderia ser a pergunta, e em quanto tempo? Aqui nós temos todo eu chamo de casos particulares, eu ensino nos nossos cursos, mas aqui eu vou dar a dica, e se tu quer maiores informações, como a gente brinca, mas falando a verdade, compra os nossos cursos. Que é assim, ó, o inverso do tempo todo mundo junto é a soma dos inversos do tempo que cada uma leva, só que se tiver alguém que faz um trabalho negativo, então tu faz com o símbolo contrário. Ou se tu quiser, pensa, dá para fazer por raciocínio. Então ele quer saber o tempo que vai estar os 3 funcionando juntos. Então o inverso do tempo total é igual ao tempo que uma leva para encher, o tempo que a outra leva para encher, menos o tempo que o ralo sozinho leva para esvaziar. Essa dica só pode ser usada se o serviço a ser feito é o mesmo. E se esse tempo é o tempo individual, ou seja, que os outros não estão, nesse momento está só ele funcionando, nesse momento está só ele funcionando e assim por diante. Bom, então fica 1 sobre o tempo total, vai ser, tira o MMC, que dá 12, 12 por 3 dá 4, 12 por 4 dá 3, 12 por 2 dá 6, e aí nós temos que o inverso do tempo total é igual a 1 sobre 12. Se tivesse dado negativo, significa que ela ganharia o esvaziar. Se a banca se desse conta que ela, em vez de encher e esvaziar, claro que em vez de deixar o tanque vazio, vai botar, por exemplo, com água pela metade. E aí o aluno tem que decidir. Se der positivo, vai passar a encher, se der negativo, esvazia. E aqui o arremate, entre outras maneiras, né, já que aqui é uma igualdade, pode virar dos 2 lados ao mesmo tempo, porque uma igualdade não se altera quando eu faço a mesma coisa dos 2 lados, ou simplesmente isola em incógnito. De tal maneira que o tempo de todas essas torneiras juntas vai ser de 12 horas. Vi na sala algumas questões desse tipo, por isso que eu estou colocando. Mas agora, eu só dei essa dica. Maiores informações, aí tem que fazer o curso. 5. Um grupo de operários faz um trabalho em 9 dias, trabalhando 4 horas por dia. Se o mesmo grupo trabalhasse 5 horas por dia, então esse mesmo trabalho seria concluído em quanto tempo? Aqui tem que ter muito cuidado, porque está perfeitamente definida a jornada. Na primeira situação, a jornada de 4 horas por dia. Quando eles dizem dias, significa que em cada período de 24 horas, eles cumprem uma jornada de 4 horas. E nova jornada só será cumprida no outro dia. Mas ele não trabalha 9 dias de 24 horas. Na primeira situação, são 9 dias de 4 horas cada dia. E na segunda situação, ele quer saber quantos dias de 5 horas cada dia. Então, está muito claro qual é a jornada. Tá? E horas por dia, se alguém trabalha, por exemplo, 4 horas por dia, significa sim que ele trabalha 4 horas a cada dia de 24 horas. Então ninguém está dizendo que o dia não tem 24 horas. Mas é evidentemente que eles estão dizendo que se ele levou 9 dias, são 9 dias de 4 horas. Porque fica fácil de ver que o trabalho todo demorou 36 horas. Se tu trabalha 9 dias, isso por trabalhador, né? Até porque é um grupo que eu não sei de quanto. Se tu trabalha 9 dias e cada dia tu trabalhar 4 horas, esse serviço demanda 36 horas. Não vai pensar que o cara trabalhou 9 dias de 24 horas. Não, aqui está dizendo bem claro que são 9 dias de 4 horas. Portanto, se ele trabalhar 5 horas, tá? Bom, a melhor maneira, pessoal, porque até nos meus cursos eu explico de outra forma, é fazer por raciocínio. Se ele trabalha 9 dias e vezes 4 horas por dia,
então é porque ele trabalha 36 horas. Se ele começar a trabalhar 5 horas por dia, então ele vai ter que trabalhar X dias, né? E isso igual terá que dar 36 horas. Então, com horas de um lado, horas do outro, já sei que vai dar em horas, então eu tenho que 5x é igual a 36, e x vai ser 36 dividido por 5, ou seja, x vai ser 7,2. Só que isso aqui é aquilo que a gente chamou 7,2 dias, certo? 7,2 dias. E muitos alunos confundem na hora de fazer a avaliação da interpretação do resultado, confundem que é 0,2 do dia solar. Mas em todo esse tempo nós estamos trabalhando dias com esta característica ou com esta. Então esse 0,2 aqui não é o 0,2 das 24 horas, e sim que é 7 dias com essa jornada e mais uma fração da jornada, que não precisa fazer uma jornada inteira. Não consegue trabalhar durante 8 dias, mas é 7 dias e um pouquinho. Por isso que está errada a letra D. A letra D seria 0,2 de 24 horas. Aí seria a letra D. Mas é 0,2 da jornada. E 0,2 de 5 horas, 0,2 é a quinta parte, né? A quinta parte de 5 horas é 1 hora. Por isso que a resposta é letra C de Carlota. Entendeu? Se alguém duvida disso, é muito fácil de raciocinar. Imagina que tivesse dado 7,5 dias. Né? É 7 jornadas e meia. Porque se cada dia tu trabalha, digamos, 5 horas, se a resposta tivesse dado 7 dias exatos, vai dar 7 dias de 5 horas. São 35 horas. Para 36 horas, falta uma. Se tu tivesse trabalhado 7 dias de 5 horas, dá 35. O que está faltando? 1 hora para completar o 36. E maiores informações eu dou lá nos cursos, faço meia hora de explicação. Mas aqui, como é o simulado, se alguém duvida, entra em contato conosco. Mas a resposta é a letra C de Carlota. Número 6. Em janeiro, um produto custa X. Em fevereiro, ele aumenta 30%. E em março, devido à crise, é vendido com desconto de 10% sobre o preço vigente, claro. O preço está vigente. Assim, em relação ao preço que vigorava em janeiro, quem comprar com o desconto que foi proposto em março vai pagar quanto? A mais ou a menos, conforme as alternativas. Então, vejam só. Em janeiro, um produto custava X. Em fevereiro ele aumenta 30%, então a gente representa 1,3x. Isso de acordo com quem já assistiu minhas aulas. E em março ele sofre um desconto de 10%, onde a conta é essa aqui, 0,9 vezes 1,3x. E fazendo essa continha, isso aqui nós vamos dar 3 vezes 9, 27, vai dar 1,17x. Que é a letra A. Não entendi nada. Bom, que não entendeu nada, imagina que era 100. De 100 aumentou 30%, foi para 130. E aí tu vai dar um desconto de 10% sobre o preço vigente, que é 13. Se tu tirar 13 daqui, então vai dar 117, que é, em relação a 100, está pagando 17% a mais do que vigorava em janeiro. Letra A de Anaurelino. Número 7. Tereza realiza 5 tarefas diariamente. Acessa a internet, toma café, liga para a mãe, leva o filho na escola, busca o filho na escola. Não necessariamente nessa hora. De quantas maneiras diferentes Tereza poderá realizar essa tarefa durante o dia? Aí entrou um lá que eu vi no Facebook. Pode ser diferentes os filhos. O choro é livre, né? Mas aí está na cara que é o filho, né? E não um dos filhos. Então, o filho leva, e primeiro tem que levar para depois buscar. Então, esse problema é um problema. Se tu for querer fazer todos os casos, não é trabalheira sem fim. Eu vi gente em livros, às vezes, fazendo essa trabalheira. Mas se tu raciocinar, né, se não tivesse nenhum problema, era só ter feito a permutação de 5, que é 120. Agora, digamos que seja as letras A, B, C, D e E, certo? Nessas
120 permutações, a quinta parte disso vai ser letras, anagramas que começam pela letra a quinta parte começa com a B, a quinta parte com a letra C, ou seja, nunca vai ter um caso que vai ter mais vezes que o outro. Né? Tudo é proporcional. Né? Então vai ter 20, no caso, 24 anagramas com a letra A, 24 com a letra B, começando e assim por diante. A mesma coisa, nesse caso, dessas 5 tarefas. Essas 5 tarefas, elas podem realizar em qualquer ordem. Né? Eu posso primeiro tomar café, depois levar o filho na escola, mas sempre eu vou ter que, seja aqui, né, a primeira coisa que eu faço é levar o filho ou não, mas uma coisa certa, primeiro eu tenho que levar e depois trazer. Então, em todos os anagramas das palavras aí, dessas 5 situações, tá? Em todos os anagramas, ele vai ter que ser uma situação que ele primeiro leva e depois traz. E aí, dos 120 anagramas, não interessa como vai estar a ordem das letras, mais para cá, mais para lá. Na metade deles vai estar o L, a esquerda, primeiro leva, depois traz, e na outra metade vai estar primeiro traz, depois leva, que não me serve. Então, por uma questão lógica, se são 2 situações, metade dos anagramas vai aparecer que ele primeiro leva e depois traz. Não exige que seja junto, né? Primeiro leva, é apenas que esteja nessa ordem. Então, é aquele tipo de questão que eles dizem assim, quantos anagramas da palavra jabuti possuem as letras J e A nessa ordem? Então, se é o anagrama da palavra jabuti e as letras J e A tem que estar nessa ordem, pode estar assim, ó. Pode estar o A mais para lá, não importa. O importante é que seja nessa ordem, e não na ordem inversa, com o A antes que o J. E pode fazer os anagramas, tu vai ver que metade vai estar o J à esquerda do A, e a outra metade o A à esquerda do J, porque não tem como uma das vezes ter um número maior, um caso maior de vezes. Né? Então, essa é a explicação lógica, assim, de que é só calcular o total e dividir por 2. Se no caso tivesse uma ordem de 3 letras, tipo JBA nessa ordem, né? Então, claro que aí não é dividir por 2, e sim, essas letras entre si, elas podem estar em 6 posições diferentes, porque o fatorial de 3. Né? Então, aí, se fosse quantos anagramas da palavra jabuti apresentam as letras J, A e B nessa ordem. Não está pedindo que seja juntas nessa ordem. Né? Nem está dizendo que seja juntas, apenas nessa ordem. Então, nessa ordem, temos vários casos. Tem esta ordem, tem esta ordem, tem esta ordem, tem esta ordem, tem esta ordem e tem esta ordem. Então, dos anagramas da palavra jabuti, que são 720, tá? Tem a ordem JAB é uma entre 6 possíveis. Então, aí, nesse caso, teria que fazer todos os anagramas da palavra jabuti e dividir por 6. Né? Que é esse raciocínio que eu fiz aqui, que eu dividia por 2, porque entre levar e trazer tem 2 situações. Ou leva primeiro, depois traz, ou primeiro traz, depois leva. Então, eu dividi por 2. Se a ordem tivesse mais casos, como quantos anagramas da palavra jabuti possuem as letras J, A e B nessa ordem, aí eu faria todos os anagramas, que é 720, e veria que a ordem JAB, nesses 720 anagramas, é uma das 6 ordens possíveis. Então, seria só dividir 720 pelos 6 casos. Essa é a lógica dessa questão, e ela é fácil, com aparência de difícil. Né? Aí eu sigo à disposição através do Facebook, porque aqui eu expliquei meio corrido, talvez. Vamos para a questão número 8, muito importante. Diz que em um grupo de 30 alunos de uma escola, 16 estudam matemática e 20 estudam português. O número de alunos dessa escola que estudam matemática e português é quanto? E aí tem um detalhe, viu, pessoal? Quem é que disse que desses 30 alunos, ou eles estudam matemática ou eles estudam história? E a gente chamou atenção nas nossas aulas teóricas que aqui é muito importante. Isso aqui é algo que nós também temos que considerar.
Quase sempre eles dizem, há tantos alunos que não preferem nenhum dos dois. Né? Ah, mas aí não disse nada, então subentende. Não, não subentende nada. Não podemos tirar informações que não estejam no texto. Então, tu vai... Como essa na verdade, a ideia original é da VUNESP, e aí depois apareceu na ESAF, apareceu... o pessoal vai apresentando aquelas questões famosas, são famosas, e todas as bancas terminam menos dia, mais dia, apresentando aquela questão. Então, aqui nós temos que supor, primeiro, sim, que aqui seja zero, mas ninguém está dizendo que aqui é zero. Em nenhum momento disse que não há nenhum aluno que não estude pelo menos uma delas, que assim que ficaria correto para que a resposta seja única. Então, eles deixaram em aberto. Eles disseram que tem 30 alunos, que 16 gostam. Então, dentro dessa verdade, a gente pode ter várias situações. Primeiro, que de repente nenhum aluno dessa escola não gosta de alguma delas. Ou seja, pelo menos de uma elas vão ter que gostar. Aí aqui haveria zero. Aí nesse caso, como a pergunta é quantos gostam de ambos, e matemática tem 16 que gostam, então os que gostam só de matemática é 16 menos x, e os que gostam só de história é 20 menos x. E aí, evidentemente, como eu estou supondo que não tem nenhum aluno que não gosta de pelo menos uma delas, então tudo isso é igual a 30. Então vai ficar 16 menos x mais 20 menos x é igual a 30. E nesse caso, fazendo o isolamento aqui, que aqui vai dar 36, isolo o x vai dar 6. Né? X vai ser 6. Só que 6 é o menor número que pode caber aqui. Por quê? Porque eu estou considerando que os 30 alunos estão aqui. Mas pode acontecer, e o texto me permite isso, porque ele não foi rigoroso em esclarecer se tinha ou não alunos que não preferissem ou não estudassem nenhuma das duas matérias. Então eu posso imaginar que aqui, vou fazer um pouquinho mais curto aqui, ó. Eu posso imaginar que aqui exista 1. E dos 30, então agora lá em cima vai ficar igual a 29. Então 16 menos x mais 20 menos x pode ser a 29. Por quê? Porque de repente tem um desses 30 que não gosta. Nesse caso aqui, ó, nós ficaríamos que menos x é igual a 29 menos 36, e nesse caso x daria 7. Ah, mas aqui não... Não, aqui disse que... Mas está dizendo a mesma coisa, ó. Tem 20 que gostam de história, aqui é 7, ó. Aí ficaria 13 aqui, e aqui ficaria 9, ó. Tem 16 que gostam de matemática, apenas de matemática, 20 que gostam de história, sendo que 13 deles gostam apenas de história, 9 deles apenas de matemática e 7 gostam de ambos. E tem um que não gosta de nenhuma. E está respeitado o enunciado. Ah, mas então podia ser 2. É claro que podia ser 2. E se fosse 2 aqui, então agora nós teríamos que igualar lá a 28, que são 30, né? 2 aqui, então lá em cima fica 28. E se fosse 28, então o x seria 8. De que maneira? Aqui é 8, aqui é 12 e aqui é 8 também. Veja que tem 20 alunos que estudam história, tem 16 que estudam matemática. Mas aí, nesse caso, 8 estudam ambos. Aí qual é a resposta? A resposta é que pode ser 6, pode ser 7, pode ser 8. Até que valor máximo? Até o valor máximo, que de repente, fazer já por raciocínio, mas tu pode fazer 1 a 1 e ir subindo até chegar, até o valor máximo, que aqui seja 0 aqui fora e aqui 16. E como matemática o máximo é 16, eu não posso ter mais do que 16 aqui e 0 aqui. E história não são 20, então tem 4 que gostam só de história. E nesse caso, se lá tem 20, aqui fora vai ter 10. E aqui continua os 30. Então são 30 alunos, onde 10 não gosta de nenhuma das duas, 16 gostam de ambas, e 4 gostam apenas de história, e não há nenhum que gosta apenas de matemática. E 10 não gostam de nenhuma. E nessa situação eles poderiam fazer não sei quantas perguntas. Bom, e aí,
mais que 16 não pode. Por quê? Porque se eu boto 16 que gosta de ambos, então matemática não seria 16, seria mais do que 16. Então, por isso que esse é o máximo. E por isso que a resposta é letra E de Legábalo, no máximo 16. Né? Em nenhum momento o texto tinha dito que desses alunos gostam pelo menos de uma das duas. Pode ver que tem várias questões que eles fazem esse cuidado. Sabe-se que de todos os alunos entrevistados, eles preferem pelo menos um dos 3 produtos, etc. Então aí, se de todos os entrevistados, eles pelo menos um dos produtos eles gostam, então é uma maneira de dizer que aqui é 0. Mas nesse texto, em nenhum momento ele diz que aqui era 0, por isso que a gente tem que raciocinar dessa forma que estamos apresentando. Na número 8, a resposta é a letra E de Elegábalo. Questão número 9. Um dado de 6 faces, numeradas de 1 a 6, é viciado, de modo que, quando lançado, a probabilidade de ocorrer uma face par qualquer é 400 vezes maior que a probabilidade de ocorrer uma face ímpar qualquer. Em um lançamento, qual a probabilidade de sair uma face par? Aí, basicamente, além de ser probabilidade, está associando com percentagem de saber o que é uma coisa 400 vezes por cento maior. Quando uma coisa duplica, ela aumenta 100%. 2P se traduz por 200%, digamos, do preço, mas isso significa que se eu estou pagando 200% do preço, eu estou pagando 100% que eu pagava antes e mais 100%, ou seja, o acréscimo é de 100%. Todo mundo sabe que quando uma coisa duplica, aumentou 100%. E é bom vocês saberem que quando uma coisa triplica, embora aqui eu esteja pagando 300% do preço, o que está ocorrendo é um acréscimo de 200%. Para mim, isso aqui vai cair na prova, esse aqui. E se alguma coisa quadruplica, eu estou pagando 400% do preço, mas o acréscimo é aquilo que passa de 100. O acréscimo é o que passa de 100, portanto, o acréscimo é de 300%. E se alguma coisa fica 5 vezes maior, eu estou pagando 500% do preço, mas o acréscimo é de 400%. E agora, recém nós chegamos na situação do problema. Se tem uma face, que é a face par, que ela tem 400% maior chance de cair, então porque ele tem 5 vezes mais chance. É como se tu tivesse concorrendo com fosse uma urna, e que essa urna tivesse o número 1, o número 3, o número 5, o número 7 e o número 9. Ah, não, é até o 6, né? Então, você vai até o 6, o 1, o 3 e o 5. E o 2, o 4 e o 6, tu multiplica por 5. Por quê? Porque tem 5 vezes, é como se tivesse 5 bolinhas com o número 2, 5 bolinhas com o número 4 e 5 bolinhas com o número 6. Então, claro, nós temos 15 mais 3, haverá 18 bolinhas na urna, e a chance, num lançamento, dela sair par é 15 bolinhas pares em um total de 18 bolinhas, que simplificando por 3, então fica 5/6. Por isso que a resposta é letra B de Berlamino. E aí, na número 10, é uma questão de médias interessante, que eu fiz, dei a informação da distância, 120 km, para facilitar. Mas eles simplesmente podiam dizer que uma cidade A está aqui, que aqui está uma cidade B, e aqui está uma cidade C, e que esta distância daqui até aqui é a mesma distância daqui até aqui. Ou, às vezes, eles dizem que vai a A e depois volta para B, como dizendo a distância de ida é a mesma distância de volta. Eu coloquei distância de 120 km para que vocês possam entender a explicação. Tá? Senão, se eu não tivesse feito assim, ficaria mais difícil de explicar. Então, claro que o bobinho pode pensar que a média entre 40 e 60 é 50, mas vejam só, se a distância é 120 km, e por isso que eu usei isso para ficar mais fácil para eu explicar, mas em compensação, quem raciocinou
também ficou mais fácil para raciocinar na hora da prova. Se ele vai da cidade A para a cidade B com velocidade de 40 km em cada hora, pergunto para vocês, quantas horas ele vai levar para ir de A até B? São 40 km em cada hora. Para andar 120 km vai demorar quanto tempo? Muito bem, 3 horas. E aí diz que desprezem a hora que ele acelera, mas aí ele vai de B para C, aí ele já, quando ele passa aqui, ele já acelera, ele já anda a 60 km por hora. 60 km por hora. A 60 km por hora, em quanto tempo ele anda 120 km? Muito bem, 2 horas. E aí, embora a velocidade seja uma grandeza vetorial, etc., por isso que eu disse que a trajetória era retilínea, de modo que a direção e o sentido da velocidade permanecessem constantes, já que ela é vetorial, mas o seu módulo é o que interessa. E a gente está percebendo que ele andou uma distância de 240 km e levou 5 horas. Ora, então é porque ele andou numa média de 48 km em cada hora. Isto é incrível. Esse foi o nosso simuladinho número 3, num patrocínio de Universitário Concursos, que está junto com vocês na SUSEP e que vai oferecer uma preparação diferenciada, não só com vídeos, não só com apostilas físicas, mas inclusive com apostilas digitais de primeiro mundo. Aguarde e confie. Universitário é o nosso grito de aprovação.